o segundo vídeo, que a gente vai falar sobre o ciclo reprodutivo, né, das briófitas aí. Então, no item 1, ele fala sobre os esporos que se desenvolvem em protonemas do tipo filiforme, né? Então, assim que ocorre o processo da esporulação, né, e ela cai num ambiente úmido, então ela já começa a germinar. Então, dali em diante, a gente tem essa formação deste protonema, né, que ele vai ser haploide, que vai produzir as gemas, e destas gemas, então, nós vamos começar a ter a formação, né, do gametóforo. E como que ele vai acontecer? Né? Ele acontece devido ao processo de mitose. Então, no processo mitótico, ele é importante para o desenvolvimento dessa estrutura, para que ali em diante nós começássemos, né, a ter a formação do gametófito masculino ou do gametófito feminino, que, como a gente viu, né, na aula anterior, né, no vídeo anterior, sobre a parte do anterídeo e o arquegônio, que são essas estruturas, né, onde dentro do anterídeo nós vamos ter o anterozoide ou espermatozoide, né, estrutura masculina, e dentro do arquegônio a oosfera, que é a estrutura feminina. No item 3, né, do ciclo, aí, a gente pode perceber que eles dependem da água para fazer esse processo de fecundação. E aí, logo que acontece essa fecundação, né, essa fertilização que o ciclo trouxe aí para a gente, nós já temos a junção, então, do arquegônio, dentro dele a oosfera já fecundada com o anterozoide, espermatozoide masculino, forma-se o zigoto, que é a célula ovo, né? Então, dali em diante, nós começamos a ter o desenvolvimento deste embrião. E aí este embrião se desenvolve, né, formando agora uma estrutura jovem, um esporófito do tipo jovem, e agora ele já é diploide. Então, ali em diante, ele já se diferenciou em formar aquele gametófito feminino, né, ou masculino, formou a estrutura da caliptra em cima dessa região, que é a cápsula onde ficam os esporos, também chamada aí pelo ciclo de cápsula esporângio, né? Então é nessa estrutura do esporângio que nós vamos ter os esporos reservados, porque aí estes esporos eles vão dar origem a novos indivíduos seguindo o ciclo, né? E por isso chamado de ciclo haplodiplobionte com alternância de geração, né? Então uma hora o indivíduo ele é N, outra hora ele é 2Ns. E aqui no caso específico a questão das briófitas, que foi o que a gente viu. Então ela tem a dependência da água, ela é dioica, então a gente vê que tem a separação entre a estrutura feminina e masculina, ela não é junta, que nem no próximo grupo de planta a gente vai ver que tem uma certa diferenciação nisso. E ali em diante nós temos então o ciclo continuando acontecendo, ok? Então, ó, dependência da água, ela é do tipo dioica, não apresenta, né, raiz, caule, folhas, são pseudofolhas, pseudocaules que vão apresentar. Difusão acontece através de célula a célula, né, no processo de absorção. Então, estas são as características do ciclo de vida, né, das briófitas que a gente viu até aqui.